Oi, tudo bom? Eu sou a Sara Favinha, sou tecnista e fundadora da Tudo de Cão. Para mim é um grande prazer apresentar esse tema hoje para você. O objetivo dessa apresentação é te mostrar a importância e te dar ferramentas para que você possa escolher um filhote que seja compatível com você ou com a família do seu aluno. Um filhote que se adapte rapidamente à rotina e aos objetivos do futuro dono. Eu sou zootecnista e trabalho com seleção de cães desde 2004. E boa parte da minha experiência é em selecionar cães ecoterapeutas para intervenções assistidas e cães de serviço para pessoas com deficiência. O que eu vou passar para você hoje são passos que você pode dar para te ajudar nessa seleção. E com esses passos, você já pode conseguir identificar características importantes no futuro filhote. Eu vou falar também sobre os benefícios de se escolher um filhote e quais problemas a gente pode evitar com esse cuidado. Então, por que será que escolher o filhote adequado é tão importante? Muitas pessoas vêm falar comigo o seguinte: mas Sara, são todos goldens, é tudo igualzinho, tudo dourado, rabinho abanando, fofos. Uma coisa que quase ninguém percebe é que dentro da mesma ninhada os filhotes podem ser muito diferentes, praticamente opostos no temperamento. O temperamento é a personalidade do filhote. É uma carga genética importante que influencia no desenvolvimento dele para o resto da vida. Na mesma ninhada, alguns filhotes têm um nível de energia estratosférico e outros deitam e dormem no meio da avaliação. São bem mais calmos. Uns mordem a mão super forte, chacoalham os brinquedos, ficam bem agitados quando você faz carinho. Outros deitam embaixo das suas pernas, relaxam e dormem quando recebem carinho. Enfim, são dezenas de características e comportamentos que eu vou interpretando no filhote para entender qual é o temperamento dele e para cada pessoa, para cada rotina, para cada objetivo, a gente tem um temperamento ideal de cão, que se encaixa muito bem. A verdade é que é nossa responsabilidade e dos nossos alunos fazer a parceria com o novo cão dar certo, porque a gente é quem decide trazer esse serzinho para casa. A gente é quem decide quando e por quanto tempo ele vai passear, se ele vai passear. É a gente que decide o que ele vai comer e quando ele vai comer, se ele vai ter amigos para brincar ou se ele vai ficar confinado em um quartinho de 2x2 esperando o dia inteiro o dono chegar sem ter absolutamente nada para fazer. Se ele vai ter aula de adestramento para conseguir entender quais são as regras da casa e da sociedade ou se ele vai ter que adivinhar o que você quer dele quando leva bronca. A gente é que vai decidir a qualidade de vida social que o cão vai ter, as experiências que ele vai viver, os momentos prazerosos ou de solidão que ele vai experimentar. Por isso, a gente precisa ser muito responsável sobre essa nova vida. É muito importante também que você saiba ler a linguagem corporal dos cães. Sem essa interpretação correta, você não vai conseguir entender muito bem as características de cada filhote. Eu já te indico de cara uma apresentação que eu fiz no portal Tudo de Cão Transforma, que se chama Linguagem Canina Calma em Signos. Estuda bem ela e começa a tentar interpretar a linguagem dos cães que você tem contato. Você pode ir na casa de amigos e parentes e observar a interação dos cães deles com você. Quais sinais eles emitem? Você consegue identificar? Os sinais podem acontecer bem rápido, algumas vezes eles são quase imperceptíveis e outras vezes eles são super claros e fáceis de ver. Os parques e praças com cães são uma verdadeira escola para quem se interessa pelo assunto de linguagem corporal. E você precisa treinar o seu olhar para poder enxergar o mundo da comunicação dos cães. E eu te digo, é um mundo maravilhoso. Um outro ponto importante é você conhecer, entender as preferências, o estilo de vida, o nível de energia da família que você vai selecionar o cão. Por exemplo, seu aluno gosta de esportes? Ele caminha, corre, anda de bike. Quantas vezes por semana? Essa pessoa viaja bastante, gosta de aventuras ou prefere passar o final de semana em casa, assistindo um filminho, lendo um bom livro? É uma pessoa que gosta de fazer carinho no cão o dia todo, ficar ali grudadinho? Ou é alguém mais agitado, que não consegue ficar muito tempo parado ou não gosta muito quando o cão fica pedindo carinho toda hora ou lambendo? A família costuma dedicar os seus finais de semana para atividades que o cão poderia estar incluído? Eles trabalham quantas horas por dia? Quanto tempo eles teriam para dedicar para o cão? Eles têm paciência para ensinar um filhote, desde xixi cocô no lugar certo, até como se comportar na casa de visitas, ou eles preferem ter menos trabalho e pular essa fase, já adotando um cão adulto? Esse diagnóstico é super importante. Quando você consegue entender bem o nível de energia e as preferências da família, então você pode conseguir escolher um bom filhote para eles.
Os cães têm níveis de energia muito diferentes e esse nível de energia precisa ser compatível com a família. É batata, quando a gente vai analisar um problema de comportamento de alguém que procura por ajuda com seu cão, a gente quase sempre identifica uma incompatibilidade no nível de energia entre o cão e a família. Esse é o grande ponto, é o maior problema de todos. Uma família mais tranquila, mais sedentária, provavelmente vai ter sérios problemas com um Jack Russell super energético ou com um Border Collie virado no giraia. Por outro lado, uma família esportista que gosta de correr junto com o cão, levar para fazer trilhas, nadar na cachoeira, pode ficar bem frustrada com um bulldog inglês, por exemplo, que não vai conseguir fazer essas atividades tão intensas. Alguns cães são bem grudados nos donos, eles precisam de mais suporte, não tem tanta iniciativa, são cães geralmente mais colaborativos, mais fáceis de colocar as regras da casa. Enquanto outros têm mais atitude, são mais independentes, exploradores, mais corajosos, mais insistentes, e eles têm facilidade de tomar decisões. Isso também dá para perceber na avaliação, e essa característica é fundamental para determinar se aquele indivíduo deve ir para uma família mais inexperiente com cães, que tem algumas dificuldades de colocar regras e limites, ou se pode ir para um dono mais experiente, que vai ser bem consistente na educação desse filhote. A maioria dos abandonos ou devoluções de cães acontece por essa incompatibilidade de energia mental e física. A maioria das raças são cães atletas, que foram selecionados ao longo dos anos para desempenhar tarefas específicas, funções de trabalho que exigem um alto nível de energia física e resistência mental. Ou seja, o cão é capaz de desempenhar sua função de trabalho muitas horas por dia. E aí aquele cão fisicamente lindo e encantador que a pessoa comprou por ser muito fofinho, se transforma em um verdadeiro problema na família. Ele destrói tudo, late o dia todo, tem tanta energia acumulada que é impossível interagir com calma. Brigas, separações, muitos conflitos entre pais e filhos, marido e mulher, tudo gerado por causa do cão. A gente já treinou muitos cães nesses 17 anos de adestramento e é muito triste ver quando esse casamento não dá certo. Puxa, se as pessoas tivessem escolhido um cão compatível com elas, tudo poderia ser diferente. Os cães sofrem quando precisam se desvincular emocionalmente de uma família que eles conviveram desde filhotes. E alguns deles podem ficar realmente traumatizados. Então, o objetivo principal da escolha de filhotes precisa ser encontrar um cão dentro de uma raça ou um SRD que seja compatível em nível de energia e personalidade com a família. Tudo certo até aqui? Uma coisa curiosa que eu posso te falar é que eu já fiz quase 400 avaliações de cães e eu nunca encontrei um filhote que fosse perfeito para qualquer perfil de pessoa. Sempre existem tendências do filhote que podem se desenvolver em problemas de comportamento. Por exemplo, o filhote adora toque, relaxa, é super receptivo com pessoas, mas tem tendência à ansiedade de separação, latidos excessivos. Outro filhote tem bem mais energia, é ideal para pessoas que gostam de esporte, de bastante atividade física, mas tem uma sensibilidade corporal, apresentam sinais de medo e reatividade. Ou outro filhote que é quase perfeito, mas ele quase arranca as mãos de tanto morder e tem uma super tendência à destruição de móveis. Então, é importante conhecer os filhotes todos da ninhada e colocar na balança qual é o filhote ideal e adequado, com tendências que a pessoa vai conseguir trabalhar e ajudar a não desenvolver. E aqui vem o pulo do gato. Saber essas tendências antes de levar o filhote para casa pode ser a diferença entre a pessoa ter o cão dos sonhos ou não conseguir compreender do que aquele filhote precisa para se desenvolver muito bem e mesmo sem querer acabar atrapalhando o desenvolvimento dele, terminando com um grande problema nas mãos. Sabe que eu nunca encontrei um cão igual ao outro. Nunca, mesmo tendo avaliado vários cães da mesma raça. Todos são únicos, especiais e cada um tem, como a gente diz, a tampa para sua panela. Todo filhote pode ser excelente para a pessoa certa. Basta a gente saber encontrar essa tampa direitinho, que aí é tudo maravilhoso. Por exemplo, um cão que é mais tímido e que pode ter uma certa tendência à reatividade e a adquirir traumas por barulhos, como fogos de artifício e trovões. Nesse caso, você já vai trabalhando a autoconfiança nele. Já sabe que ele vai precisar de um tempo maior para se adaptar aos estímulos, já pode ir dessensibilizando barulhos, como liquidificador, aspirador de pó, secador de cabelo. E quando souber que vai acontecer fogos de artifício, como por exemplo em dia de final de campeonato de futebol ou a virada do ano, já ter uma estratégia para fazer com que esse momento seja muito prazeroso e seguro para o seu aluno, desde bebezinho.
A mesma coisa com chuvas e trovões. Você vai criando momentos super agradáveis pareados com coisas que o cão já ama, para que ele entenda que quando começam essas situações, coisas maravilhosas também começam. Recentemente, eu avaliei um cão para uma criança com uma síndrome específica. E o filhote é maravilhoso com pessoas, super colaborativo, um doce. Era o mais compatível da ninhada com aquela família, mas ele tem tendência à ansiedade de separação. Então eu fui muito clara com relação a isso. E a família já chamou um adestrador, que inclusive eu conversei longamente para explicar o temperamento do filhote, e eles já vão trabalhar para prevenir que o cãozinho desenvolva essa ansiedade de separação, para que ele entenda que ficar sozinho por alguns momentos pode ser muito legal, ao invés de aterrorizante. As chances dessa família terem o cão que sempre sonhou, quando ele estiver lá para os seus 14 meses, já entrando na fase adulta, são enormes, porque eles procuraram informação e ajuda para escolher o filhote, eles procuraram um profissional de adestramento positivo, já tem uma médica veterinária de confiança que está acompanhando todo o processo e que vai cuidar da saúde dele, já prepararam tudo antes dele chegar. E, inclusive, eles mudaram de um apartamento para uma casa para que esse cão tenha um espaço maior para brincar com o filho deles. Eles não escolheram o filhote ao acaso, fazendo uma escolha só emocional, porque eles tinham um objetivo específico com esse cão e eles buscaram ajuda, se anteciparam aos possíveis problemas que poderiam acontecer. O filho deles se apaixonaria por qualquer filhote que chegasse na casa. Os cães são assim, eles têm uma enorme capacidade de fazer com que a gente ame eles de paixão. Então, já que isso iria acontecer, por que não escolher um filhote compatível e adequado às expectativas e ao estilo de vida da família? Então, conhecer as tendências antes é uma mão na roda, porque você já pode trabalhar na prevenção. Você já evita que aquela tendência de problema de comportamento se desenvolva e potencialize com o tempo, porque, infelizmente, os problemas de comportamento vão piorando com o tempo. É assim, prevenindo que os melhores profissionais de adestramento do mundo trabalham. Eles já se antecipam antes do problema realmente aparecer, só conhecendo as tendências do filhote. Então, quando você vê cães super educados e fazendo coisas quase inacreditáveis, saiba que existe muito trabalho e muito estudo por trás disso. Provavelmente, o seu aluno quer um cão companheiro, que saiba se comportar dentro e fora de casa, que possa ir a vários lugares sem a família passar por situações embaraçosas. Isso tudo é possível com a combinação de uma escolha adequada do filhote e de uma educação planejada para o cão. Caso você queira um cão de raça, para fazer uma boa escolha, conversa com vários donos que têm a raça que seu aluno está de olho. Pelo menos umas 10 pessoas. E os encontros de raça são ótimos para isso. Converse com profissionais da área, adestradores, donos de daycare, passeadores e procure os melhores canis. Converse longamente com os criadores e procure entender quais são os objetivos da criação. Essas pessoas lidam com os cães o dia todo e, se forem bons profissionais, já entenderam quais são as tendências principais de cada raça. Então, procure investigar a fundo sobre isso. Não se contente com o que você lê na internet ou em guias de raças. Se você quiser um SRD, é importante escolher uma ONG responsável, que promove bem-estar para os cães, que se preocupa em para onde esses cães estão indo, através de uma entrevista detalhada, que faça um bom acompanhamento desse cão na nova casa, que dê suporte nessa adaptação e que mantenha contato com a família. Há 15 anos atrás, eu escolhi a Ivy, uma SRD linda, resgatada da rua, junto com a mãe e com os irmãos. Eu acompanhei ela desde o primeiro dia, ela devia ter uma semana de vida. Ela foi o primeiro cão que eu avaliei, e simplesmente deu o pior resultado possível. Os outros irmãos de ninhada dela tiveram resultados muito bons na avaliação, mas eu já tinha me apaixonado por ela. Na avaliação, ela se mostrou um cão extremamente medroso, que não conseguia se mover durante a avaliação, ela ficou totalmente paralisada longe dos irmãos e da mãe, com tendência à reatividade e também ansiedade de separação. O medo era a minha maior preocupação, porque era um medo generalizado. Só que eu sabia de tudo isso quando eu escolhi ela. Eu estava totalmente consciente do cão que eu estava trazendo para casa. E eu queria esse tipo de desafio no início da minha carreira de adestradora. Ela foi uma grande professora para mim, porque ela me mostrou que o temperamento de um cão não muda conforme o tempo. O que acontece é que você pode criar associações positivas e mostrar que o cão está seguro em diversas situações, se antecipando, socializando muito bem, criando relacionamentos prazerosos com pessoas e outros cães, ensinando que trovões, fogos, caminhões, shopping centers não vão machucar o cão.
Em situações novas, ela mostra medo, mas isso é muito raro de acontecer, porque eu tentei trabalhar de tudo com ela, todas as situações possíveis. Quem vê ela comigo na rua não diz que ela é super medrosa. Ela vai pedir carinho para as pessoas, fica bem nos ambientes, relaxa, interage com outros cães, brinca normalmente. Ela mostra que se sente segura quando está comigo, não importa onde a gente esteja. Ou seja, eu trabalhei muito para dar condições para o meu cão hipermedroso ficar bem no ambiente social em que a gente vive. Conseguir ter uma vida social sem se sentir aterrorizada por tudo, ter qualidade de vida, e quanto mais cedo a gente começa esse trabalho, mais chances a gente tem de ter sucesso. Todos os cães merecem isso de seus donos, afinal, eles são de uma outra espécie, não conhecem as nossas regras sociais e não sabem falar português. Agora eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer na escolha do novo filhote. Eu costumo dizer que a avaliação não é previsão de futuro, eu considero como uma foto do momento daquele cão. Então, eu nunca prometo para as pessoas, o seu filhote vai ser um cão coterapeuta daqui a 12 meses. Não, porque o temperamento é só uma parte das tendências do filhote. A outra parte importantíssima é o comportamento, ou seja, tudo aquilo que o cão vai aprender na nova família. Se é um cão calmo mentalmente, mas que todos os dias, quando chega em casa, a família faz a maior festa do mundo, deixa esse cão enlouquecido, desequilibrado na chegada de pessoas, ele pode desenvolver uma ansiedade de separação e o problema de pulos, choros, mordidas na mão e roupas quando encontra as pessoas. Pode ser um filhote extremamente colaborativo, mas se as pessoas dão liberdade demais para esse cão em parques, sem que ele saiba o comando vem, ele pode aprender a dar perdido e sair correndo dos donos quando sabe que vai embora. E fica aquela luta para pegar o cachorro. Então, o que os cães aprendem no seu dia a dia é tão importante quanto o temperamento deles. Por isso, se a pessoa quer um cão educado e que possa participar de todos os momentos da família de forma super adaptada e sem gerar problemas, vai precisar realmente se dedicar à educação desse cão. Geralmente eu levo de 20 a 30 minutos com cada cão da ninhada que eu percebo as características que eu quero. Se eu não perceber essas características logo no começo da avaliação, eu sou mais breve, eu levo no máximo 5 minutinhos com aquele filhote. Mas essa facilidade de interpretação foi vindo com o tempo e a experiência nas avaliações, então pode variar para cada pessoa. Mas é importante você avaliar todos os cães da ninhada, porque aí você vai começar a enxergar a diferença entre eles e vai ter um critério de comparação. Seu cérebro vai começar a perceber as diferenças, algumas vezes mais sutis entre eles e outras diferenças gritantes. O primeiro passo é conversar com o criador ou com a ONG de proteção animal e explicar todos os passos da avaliação que você quer fazer e por que você deseja conhecer o temperamento do filhote. Uma das coisas que eu falo é que é importante entender o nível de energia e o temperamento do filhote que combine com as características da família para evitar muitos problemas de comportamento nesse cão e promover o casamento perfeito deles com a nova família. É possível que você encontre alguma resistência do criador ou da ONG, mas tenha paciência. É através da nossa mudança de comportamento que a gente pode promover uma mudança da cultura cinófila do nosso país. Caso a pessoa se recuse a permitir que você interaja e conheça melhor os filhotes, eu recomendo que você procure outro criador ou ONG. A pessoa entendeu os seus objetivos e permitiu que você avalie os filhotes? Beleza, então vamos para o próximo passo. Quando você vai num local que tem filhotes não vacinados, existem alguns cuidados essenciais que você precisa ter. O primeiro deles é tomar banho e colocar roupas limpas antes de visitar o local. Evite a qualquer custo ter contato com outros cães antes de ir conhecer os filhotes, principalmente cães de rua. Higieniza seus sapatos borrifando amônia quaternária no sapato todo, principalmente na sola. Existem vários produtos no mercado que você encontra com facilidade, por exemplo, o Herbalvet. Imediatamente antes de interagir com os filhotes na ninhada, lava muito bem as mãos e retira os seus sapatos no local em que você vai fazer a avaliação. Sem esses cuidados, eu não recomendo que você visite os filhotes, porque o risco de você levar alguma doença é alto e isso pode prejudicar imensamente o criador ou a ONG de proteção animal, podendo até mesmo ocasionar a morte de toda a ninhada por doenças como parvovirose e sinomose. É muito importante conhecer os pais dos filhotes, interagir com eles, avaliar a docilidade, o nível de energia, a aceitação de pessoas estranhas. Se os pais mostrarem agressividade, latirem ou não se aproximarem de você, isso não é um bom sinal.
muitas características acabam passando para os filhotes. E por isso é muito importante que você tenha um parâmetro conhecendo os pais. Em caso de filhotes de ONGs, provavelmente você só vai conhecer a mãe da ninhada. Ou em filhotes que foram resgatados sozinhos, realmente você vai ficar sem essa informação. Eu recomendo que você faça essa avaliação com no mínimo 50 dias de idade dos filhotes. Antes disso, o cérebro deles não está completamente formado e você não vai conseguir identificar as características deles de forma fidedigna. Você pode avaliar os filhotes com 50, 55, 60 dias sem problema nenhum, mas antes de 50 dias não. Para essa avaliação funcionar, uma condição muito importante é que tenha algum local no canil ou na ONG que os filhotes não conheçam, que eles nunca tenham estado antes. Nunca mesmo. Ah, mas ele veio aqui só uma vez. Não serve. Isso é essencial, porque boa parte da avaliação é interpretar como que o filhote se adapta no novo ambiente. Se ele já tiver conhecido o ambiente uma vez, ele já vai estar adaptado e se comportando de acordo com isso. Ele já vai estar mais à vontade, confiante e provavelmente ele não vai explorar o ambiente como se fosse a primeira vez. Você precisa explicar isso muito bem para o criador ou para a ONG, porque sem essa condição, infelizmente, a avaliação que eu faço não funciona. Esse é o principal critério para a avaliação funcionar. Outro ponto importante é que eu avalio um filhote de cada vez. Se os filhotes estão juntos, um dá suporte para o outro. E o comportamento deles também é muito diferente de quando eles estão sozinhos. Então, avalie sempre um filhote de cada vez no ambiente. Mesmo que os outros filhotes estejam em um cercado, se o filhote que você está avaliando tiver contato com eles, o comportamento dele vai ser diferente. Com esses critérios atendidos, estudar a linguagem corporal dos cães, conversar e explicar toda a avaliação para o criador ou ONG, fazer a higienização antes de entrar no local, conhecer os pais dos filhotes, estar em um local que os filhotes nunca estiveram e que seja seguro para eles, avaliar um filhote por vez, você está pronto para começar a avaliação. Veja se o ambiente da avaliação é adequado, se não tem nada lá que possa oferecer risco, objetos que possam cair nos filhotes ou assustar eles, se o ambiente está limpo e higienizado, se nenhum tipo de produto de limpeza ou inseticidas. Tira seus sapatos e coloca ou fora do ambiente ou em um móvel no alto e peça para o criador ou responsável da ONG trazer um filhote para você. Nesse ambiente não pode ter entra e sai de pessoas ou de cães. Você precisa estar tranquilo e o filhote também. Então precisa ser um ambiente mais isolado. Peça para ele colocar o filhote delicadamente no chão, enquanto você vai estar do outro lado da sala, aproximadamente 3 metros do cão. Se o criador ou o tratador forem participar da avaliação, eles precisam ficar do lado oposto, longe de você, na frente da porta que o filhote entrou. Se o criador, que provavelmente é um suporte para o filhote, ou seja, alguém conhecido, ficar do seu lado, você não vai conseguir observar como o filhote supera a distância entre você e ele e como ele age diante de alguém que não conhece, porque ele vai estar tendo o suporte da pessoa conhecida e isso camufla o comportamento do filhote. Sente no chão e não chame o cão. Não vai até ele, não interage. Deixa ele bem à vontade para se adaptar ao ambiente e respeita o espaço pessoal do cão. Observa como que ele reage. Se ele congela, paralisa e senta ou deita e fica lá paradinho só observando tudo. Por quanto tempo ele fica parado? Eu sempre cronometro as minhas avaliações e eu vou anotando o tempo, por exemplo, quanto tempo o filhote ficou congelado, quanto tempo demorou para chegar em mim e assim por diante. Tem filhotes que não passam por essa fase do congelamento. Assim que a pessoa coloca ele no chão, já começa a explorar o ambiente ou vai direto para você. Se o filhote não mostra nenhum cuidado ao explorar o ambiente e vai diretamente para você de forma muito confiante e já sobe no seu colo, já começa a te lamber, provavelmente esse filhote seja melhor para uma família muito experiente com cães. Geralmente, as pessoas escolhem esse cão, dizendo, ele me escolheu. Mas é bem comum que esses cães sejam os mais independentes, os mais insistentes, os que têm mais energia e os que vão demandar uma atenção muito maior ao colocar regras e limites. São cães para pessoas esportistas, muito ativas e com uma rotina bem definida.
Quanto mais rápido um filhote se movimenta durante a avaliação, quanto menos cuidado ele tem ao explorar, mesmo que a postura corporal dele sugira que ele está com receio, com a cabeça e o rabo mais baixos do que a cernelha, mais forte é o temperamento desse filhote e mais energia ele pode ter. Para os meus objetivos de seleção, eu não escolho esses filhotes, porque eu quero cães muito colaborativos, que estejam o tempo todo buscando as pessoas de forma tranquila e que sejam mais calmos mentalmente. Por isso é importante que o cão não conheça o ambiente da avaliação, porque se ele já conhecer, ele já vai ter se adaptado ao ambiente e pode ser que ele tenha exatamente essa atitude e você interprete esse comportamento dele de forma errada. Por outro lado, ao ser colocado no chão, o filhote não levanta e não começa a explorar o ambiente em pelo menos 5 minutos. Isso pode significar que ele tem um temperamento mais delicado, pode apresentar medo ou dificuldade de adaptação às novas situações. É um filhote que pode demandar mais cuidado e tempo de socialização. Então, quando o filhote levanta do senta ou do deita e começa a explorar o ambiente, o que ele faz? Ele vai cheirar o chão e fica fazendo isso um bom tempo? Ele se esconde embaixo de algum móvel e fica lá? Ele vai direto para você? Tudo que o filhote fizer significa alguma coisa. Cada pequeno comportamento dele pode ser interpretado. Se o filhote não se aproximar e ficar latindo para você, vindo e recuando para trás a uma certa distância, fica todo arrepiado, volta e rosnando, não consegue mudar de postura em poucos minutos, chama o criador ou responsável da ONG e peça para retirar esse filhote do local. Na avaliação, a gente tem que tomar muito cuidado e não fazer nada que possa traumatizar ou gerar medo. Então, nesse caso, a melhor solução pode ser simplesmente não continuar a avaliação desse filhote. Voltando aos filhotes que não estão com esse comportamento extremo, como está a postura corporal dele? Ele está com o rabinho baixo, encostado no bumbum? A ponta do rabinho está mais para dentro, embaixo da barriga, ou ela está para fora? Se estiver para dentro, esse filhote pode ser mais tímido e sensível. Mas se ela está com a pontinha para fora, ele pode estar apenas um pouco apreensivo naquele momento específico da adaptação no ambiente. Ele está com a cabeça baixa enquanto ele anda devagar, ou a cabeça dele está alta e ele anda rápido. Um rabo e cabeça baixos nos primeiros minutos da avaliação são super aceitáveis, porque o filhote está mostrando cautela ao explorar. Ele está mostrando que é precavido e que precisa entender primeiro o ambiente antes de se soltar e relaxar. Mas se ele persistir muito tempo com essa postura, pode significar que o filhote é mais tímido. Um filhote com um rabo muito alto o tempo todo e a cabeça levantada, explorando tudo rápido, cai naquela mesma situação do cão que vai direto para você. Pode ser um cão mais independente, mais energético, confiante demais para uma família sem muita experiência com cães. Bom, vamos supor que esse filhote veio até você e você permanece sentado no mesmo lugar. Na hora que o filhote começa a interagir com você e olha nos seus olhos ou sobe em você, ele está te convidando para você tocar ele. Antes desse convite, é recomendável que você não toque o filhote. Se o cãozinho for te cheirar, mas mostrar receio, se esticar todo para te cheirar, mas estiver com medo, não toca nele nesse momento. Espera que ele se adapte melhor ao ambiente. Essa é a atitude ideal que todas as pessoas deveriam ter com os cães. Só tocar em um cão que claramente te convida para isso. Você vai mostrar respeito à linguagem corporal do animal e ao espaço pessoal dele. Isso faz com que o cão fique à vontade mais rápido no ambiente e que também entenda que você é confiável. Ele percebe que você entende e respeita a linguagem corporal dele, o que faz com que ele confie muito mais rápido em você. Depois que você interagiu e tocou no filhote, que ele entendeu que você é confiável, começa a mexer delicadamente no corpinho dele. Mexe nas patas, rabo, boca, orelhas, barriga e veja se ele fica mais agitado ou mais calmo com essa interação. Procura ler os calmos signos do cão enquanto ele é tocado e tenta identificar em qual parte do corpo ele mostra alguma sensibilidade. Às vezes, quando o cão fica incomodado em alguma parte do corpo, ele também pode morder a sua mão. Parece que ele está querendo brincar, mas na verdade ele está dizendo: "Ei, não gostei desse toque aí". Se o cão vai acalmando e encostando em você conforme você toca nele, essa é uma tendência bacana, significa que o toque é muito agradável para ele. Já se ele se agita, sai de perto, morde sua mão insistentemente,
Isso pode significar que esse cão tem alguma sensibilidade corporal e vai precisar ser dessensibilizado ao toque para ajudar ele a entender que ser tocado pode ser prazeroso ao invés de incômodo. Isso ajuda muito também nas situações futuras de banho, visitas ao veterinário. Você já deve ter visto cães que ficam arredios ou agressivos ao toque de pessoas estranhas, não é? Então é legal estabelecer uma rotina de toques e higienização no cão de forma agradável e prazerosa desde filhotinho. Falando de mordidas, o cãozinho morde a sua mão ou a sua roupa? No momento da avaliação, é o único momento em que eu deixo algum cão morder as minhas mãos, porque através da intensidade dessa mordida, eu vou entender se esse cão é mais delicado ou tem a mordida mais pesada. Se estiver te machucando, tira a mão e não deixa mais ele morder, tá bom? Com relação aos objetos do local da avaliação, caso tiver, o filhote tenta morder algum? Quando você afasta ele do objeto que ele está mordendo ou da sua mão, ele fica insistindo em continuar mordendo? A insistência do cão em continuar mordendo algo pode mostrar a insistência dele aos comportamentos no geral e pode mostrar também alguma ansiedade. A ansiedade do cão vai sempre para a boca. Então, se ele fica mordendo tudo, sua mão, roupa, móveis, objetos, isso demonstra que aquele cão pode ser mais ansioso e pode ter uma tendência a destruir objetos. Então, ele vai precisar de um manejo de rotina muito bem estruturado. Se ele ficar insistindo demais, começa a ficar mais irritado, latindo, conforme você vai afastando ele do objeto ou da mão, pode ser que ele tenha mais energia mental e que precise de donos mais experientes e consistentes para conseguir aceitar as regras da família. Geralmente esses cães são excelentes para trabalhar com faro. Seja de entorpecente, seja de busca e resgate de pessoas, esse perfil mais insistente, que fareja muito e com muita atitude, é perfeito para esses trabalhos e esses cães podem se tornar verdadeiros heróis. Por outro lado, quando o cão desiste logo, isso pode significar que ele rapidamente entende que você está dizendo que não quer que ele continue e ele desiste, mostrando que pode ser um cão mais fácil de ensinar as regras da casa e menos ansioso. Geralmente, os cães de trabalho para a polícia, as forças armadas, os bombeiros, são cães com muita energia física e mental, corajosos, insistentes e com muita atitude. Já os cães mais adequados a uma família normal, sem muitas atividades diárias, com passeios e brincadeiras comuns, são mais calmos e colaborativos, sem tanta atitude, mais meigos e tranquilos. Percebe como existe diferença nas aptidões e na energia mental e física dos cães? Trazer um cão com perfil de trabalho para uma casa de família quase nunca dá certo. Ao passo que um cão muito tranquilo, delicado, sem muita iniciativa e com baixa energia para um bombeiro que faz busca e resgate de pessoas também não vai funcionar. Voltando à questão do rabo, eu geralmente relaciono a velocidade com que o cãozinho mexe o rabo com o nível de atividade mental dele. Por exemplo, o cão chega em você e abana o rabinho muito rápido, continua abanando. Isso pode significar que ele tem mais energia mental. É mais sensível emocionalmente, ou seja, as situações mexem mais com ele, tiram ele mais rápido do estado de equilíbrio. E esse cão pode ter uma tendência à reatividade se ele também mostrar receio e medo na avaliação. Um cão medroso e ao mesmo tempo com muita energia e ansiedade pode ter reatividade, ou seja, reagir exageradamente aos estímulos. E é um cão que precisa de muito suporte e paciência na adaptação a situações novas. Eu conheço pessoas que são apaixonadas por esse perfil de cão, porque trabalhando bem as associações positivas e a socialização, você consegue transformar a vida do animal, possibilitando que ele tenha uma vida muito melhor e mais equilibrada. Mas é importante estudar bastante e começar bem cedo, quando ele ainda é filhotinho. Já um filhote que abana o rabinho de forma mais lenta quando está interagindo com você, para de abanar o rabo em alguns momentos, depois volta, depois para, mas de forma mais tranquila, se mostra um cão mais calmo mentalmente e que tende a ser menos insistente quando quer alguma coisa. Ele também pode ser um cão mais delicado, mas ele pode tender também a ser um cão colaborativo, caso ele não faça esse comportamento por causa do medo. Quando um cão está com medo, ele pode até abanar a cauda, mas o corpo todo dele mostra que ele está com muito receio. Então é importante você prestar atenção em todo o corpinho dele e nos comportamentos que ele faz e não só na cauda.
Uma coisa que eu faço bastante na avaliação com filhotes é, depois que eu estabeleci uma conexão com o cão, estando sentada no chão, eu levanto e saio de perto do filhote. Eu chamo ele falando fininho e observo se ele vem para mim. Eu repito isso mais algumas vezes. E se ele vier para você 2 ou mais vezes, pode significar que ele está criando um vínculo e que ele não está com medo de você, que tem facilidade de se conectar com pessoas que ele ainda não conhece. Se ele não vier, chama de novo, mas se ele decidir não vir mesmo, não insiste. E nem vai até ele, deixa ele bem à vontade para expressar os comportamentos naturais dele. Assim você vai conseguir interpretar melhor. Se o filhote ficar muito mais tempo perto de você do que cheirando e explorando o ambiente durante a avaliação, isso mostra que pode ser um filhote que é mais ligado em pessoas, que pode ser um pouco mais dependente, que precisa de mais suporte. Provavelmente é um filhote mais colaborativo e essa é uma característica que eu busco. Se ele fica muito mais tempo explorando o ambiente, vem para te cheirar, mas não interage muito, pode ser um filhote que vai precisar de mais contato, mais massagem corporal, mais tempo junto com os donos e também aprender muito bem o comando vem, porque ele pode ter a tendência a ser mais independente e sair explorando tudo por aí. Por outro lado, pode ser um cão ligado a pessoas, mas que é delicado emocionalmente, que precisa cheirar tudo muitas vezes, até se mostrar seguro no ambiente antes de se conectar com os humanos. Como eu disse, a interpretação do cão depende da observação de todo o contexto e não só de um comportamento específico. Se ele mostra realmente uma dificuldade de se aproximar de você, é um filhote que provavelmente vai precisar de mais atenção na socialização com pessoas, mais associações positivas e mais tempo para se adaptar às pessoas novas. Uma outra coisa que eu observo na avaliação é se o filhote deita, relaxa, dorme durante a interação comigo. Isso pode significar um filhote mais calmo e tranquilo, mas se o cãozinho está no horário da soneca da tarde, logo depois da alimentação, esse comportamento não significa muito. Você pode chegar em um horário também que os filhotes estavam brincando loucamente e depois eles ficaram exaustos e todos dormem na avaliação. Por isso, eu sempre vou pelo menos 2 vezes até o lugar, em dias e horários diferentes. Por exemplo, logo de manhã cedo em um dia e no final da tarde em outro, para tentar pegar diferentes momentos do dia desse filhote e não correr o risco de fazer uma avaliação que não vai me mostrar a realidade do temperamento desse cão e o nível de energia que ele tem. Depois que o filhote estabeleceu um vínculo comigo, eu começo a pegar os brinquedos que eu levei para avaliação. Eu levo alguns tipos diferentes de brinquedos para avaliar a reação do cão com cada um. Eu gosto muito de uma galinha de plástico que é super barulhenta, um porquinho que ronca e solta ar pelo nariz, uma bolinha de tênis, um tug para fazer cabo de guerra e uma pelúcia de tamanho médio. O maior cuidado que você precisa ter ao levar qualquer objeto para uma ninhada é a higienização. Antes da avaliação, eu sempre lavo todos os brinquedos com amônia quaternária e esse cuidado é essencial. Não leve os brinquedos dos seus cães ou direto do pet shop sem essa higienização. O primeiro brinquedo que eu coloco para o filhote é a pelúcia. Eu coloco no chão próximo dele e observo como ele vai interagir. Ele pode ter receio, tentar se aproximar, mas afastar e latir. Ele pode cheirar bastante, pegar delicadamente, já carregar. Ele pode correr e pular no brinquedo de cara e sair sacudindo. Tudo isso são informações que eu vou coletando do filhote, porque aquele objeto é novo para ele. Então ele ainda está adaptando. Eu deixo ele se adaptar com a pelúcia e depois eu uso o tug, por exemplo. Vou arrastando pelo chão e observando se o filhote persegue, qual a velocidade, a intensidade da perseguição. Isso me mostra como os estímulos que se movimentam influenciam no comportamento do cão e o quanto ele se engaja na perseguição dos objetos. Se o filhote ficou muito bem com esses 2 objetos, eu apresento delicadamente os brinquedos que fazem barulho, de forma que o filhote possa entender o que está acontecendo e se adaptar o mais rápido possível. Cada etapa é eliminatória, então eu só apresento os novos estímulos se o filhote se adaptou muito bem aos anteriores. Caso contrário, você corre o risco de sensibilizar o filhote. Isso pode ser muito prejudicial para ele no futuro. Então, vamos pontuar de forma bem clara os pontos principais que eu avalio. Capacidade de recuperação do filhote diante de estímulos novos, o nível de energia e a resposta ao medo. A capacidade de recuperação do filhote me mostra a capacidade de adaptação e de dessensibilização que ele tem. Mesmo que ele mostre medo em algum estímulo, ele consegue se recuperar rapidamente?
Se aconteceu um barulho, se você se mexeu e ele assustou, como ele fica depois? Ele congela e se esconde, fica embaixo do móvel? Ou ele observa o estímulo, fica parado, mas depois continua interagindo com você ou o ambiente normalmente? O nível de energia física e mental eu observo pela velocidade que o filhote se movimenta. A velocidade do abanar da cauda, o quão rápido ele muda de direção quando vê um estímulo, se ele dorme na avaliação ou não, a intensidade da mordida, o quão rápido ele chega em um objeto novo. Eu sempre evito os extremos, eu sempre coloco na balança o que é melhor para o meu objetivo naquela avaliação. O filhote perfeito eu nunca encontrei, mas algumas características são eliminatórias de acordo com o perfil que eu estou buscando. A resposta ao medo tem a ver com a capacidade de recuperação dele também. Sentir medo é algo natural, mas se o filhote entra em pânico ou fica super sério e sai da vibe brincadeira sem voltar para ela, isso pode mostrar um filhote bem mais delicado no temperamento. Um filhote com um temperamento equilibrado sempre vai querer brincar. Vai ser receptivo com pessoas, vai ser curioso e querer investigar as coisas. E mesmo que ele sinta medo em um primeiro momento, sem pânico, ele se recupera bem e volta a querer brincar, interagir e descobrir o ambiente. Bom, eu espero ter te ajudado a enxergar um pouco mais sobre a linguagem e comportamento dos cães e espero que você considere todas essas informações antes de escolher um filhote. O nosso maior desejo é que todos os cães encontrem a sua família ideal e que todas as famílias entendam que todos os cães são maravilhosos. Eles só precisam da nossa ajuda para se adaptar ao nosso mundo humano, que muitas vezes pode ser bem desafiador para um cão. Então, vamos estudar, vamos nos preparar para oferecer o nosso melhor para que isso aconteça. Porque, como eu disse antes, a gente é que decide trazer um cãozinho para a nossa vida. É nosso papel fazer isso de forma responsável e dar todas as possibilidades para que esse cão seja feliz. Eu vou colocar aqui embaixo alguns trechinhos de avaliações para vocês poderem conferir. Tchau, tchau! Como que chama isso? Tem de nome, é só um crochê. 612. 612. 12. 6112. Safadinha, né? Bom, a primeira fase, então, da avaliação é observar como que o cachorro ele reage num ambiente novo, né? Por isso que a avaliação é sempre feita no ambiente novo. Os criadores já sabem disso. Então, eles não deixam os filhotes entrarem aqui antes da minha avaliação. Agora, a segunda fase, ela se movimentou bem, não ficou com medo, tal, chegou em todo mundo, até olhando nosso pé. Então agora a segunda fase é ver como que ela vai com toque, com uma aproximação um pouquinho mais... Aqui eu deixo morder para avaliar a intensidade da mordida, né? Só por isso, porque se eu estivesse treinando um cachorro, eu não deixaria. Aqui ela tá mordendo um pouquinho forte e tá subindo aqui, ou seja, ela não tá sendo tão assim, sabe, respeitando meu espaço, ela tá um pouquinho mais saidinha, um pouquinho mais à vontade. Aqui, ó, já segue. Já faz o Larry. E aqui eu vou avaliar como que ela vai com toque. Mostrar alguns signos da língua. Agora eu vou tirar a mão e vou avaliar se ela volta para mim. Mostra que ela tá um pouco mais à vontade com o toque. E você gosta de morder, né, criaturinha? Você gosta de morder?
Ela tá mostrando um pouquinho de boca nervosa, porque a interação dela tá sendo basicamente através da mordida. Aí tá doendo. Isso mostra uma tendência também, essa mordida na mão, mostra uma tendência também a um cão que pode ser um cão que destrói um pouquinho a mobília. Se não for feito o manejo correto, sabe? Ela pareceu explorar bem pouco. Ela é bem oral, bem oral, bem oral. Eu tô deixando aqui porque eu quero ver a intensidade, se aumenta. Ela quer me carregar, tá vendo? Já é um pouco do retriever, mas essa mastigada é uma característica que não é tão desejável. A força da mordida, você diz? Ou... E ficar né? O cão geralmente de boca macia, ele não fica mastigando tanto. Pode até explorar tal, mas assim, não é muito. Opa. Eu faço esse teste de pegar no colo para ver o quanto que o cachorro relaxa quando ele é contido, né? Eu vou apertar um pouquinho a patinha para ver se ela grita, se ela faz algum escândalo, quando ela sente alguma pressão. Não tô machucando, nada, mas eu tô fazendo só pressão para ver. Opa, vamos deitar de costas. Vamos? Opa, não. Não. Não quero. Não quero. Ó, quando ela tá apoiada na patinha de trás, ela recebe melhor a contenção. Tá vendo? Já abre a boca. Ela parece ser bem resolvidinha, assim, com relação à questão de sensibilidade corporal e tudo mais. Não mostrou uma sensibilidade... Não. A única questão é essa questão de eu erguer ela, né? E ó, olha como que tá aumentando a intensidade da mordida. Tá vendo? Ó. Sabe aquele cachorro que você tira e ele volta, morde, aí você tira, ele volta, morde, e vira meio que uma brincadeira. Você se diverte assim, não é? Você se diverte. Agora eu vou emprestar o brinquedinho do Gui e a Grazi, que me perdoe. Ela já tinha oferecido uma vez pra mim. Se ela ficar latindo, é um comportamento também não muito desejável. É importante a gente perceber como que é a primeira reação, porque a gente consegue entender realmente o temperamento e como que o cachorro se vira para resolver o problema.
Xixi. Deixa eu pegar o papel. Fez xixi, pisou em cima. Que beleza. Esse xixi, você acha que tem alguma relação com um brinquedinho novo, assim? Não. Não. Esse recém-agregado, assim, de aproximar? Não acho que tem uma relação direta, não. Mas esses latidos podem interferir nessa. Então, aqui no canil, eles ouvem o latido direto, né? Eles já estão dessensibilizados. Se fosse um cachorro que não tivesse esse tipo de experiência, aí com certeza o latido poderia influenciar. Então não tá nem ligando pros latidos. Né? Ela ouve o latido o dia inteiro, né? Então é uma coisa normal. Nossa, eu dei que deu 14 minutos. Sua mijona. Eu vou dar uma ajuda pra ela e vou colocar a mão sobre o brinquedo. Percebe a diferença? Aqui, assim, se a gente for contar, o tempo que ela fica explorando o ambiente e o tempo que ela fica comigo, ela fica muito mais comigo, né? Eu sou mais interessante até agora na avaliação do que o ambiente. Dá uma olhada. Agora ela começou a colocar a boca. E ó, a posição da cauda dela tá indicando, ela não tá com receio. Mesmo no momento que ela tava um pouquinho assim, que a cauda tava um pouquinho mais para baixo, não é pânico, né? Porque ela tá curiosa, tá tentando explorar, tá tentando conhecer. Nunca viu esse brinquedo na vida. Um brinquedo que faz barulho. Ela tava cautelosa, né? Ela não tava com medo. Isso. E o mais importante na avaliação não é só a reação do cão em si, mas quanto tempo ele demora para se familiarizar e para se adaptar com a nova situação. Às vezes o cachorro mostra medo de alguma coisa específica, mas em pouco tempo ele se recupera, ele vai lá investigar, começa a brincar. Tem cachorro que sai da vibe brincadeira e não volta mais. E tem cachorro que consegue superar e volta para a vibe brincadeira. E isso é importante, porque significa que ele realmente entendeu que aquilo não vai ser perigoso. Vale não é só a primeira impressão, né? Mas o Tem que tempo deixar de um pouco recuperação. o tempo de recuperação, exatamente. Porque às vezes você olha uma primeira impressão e você fala, ixi, já era. E aí o cachorro recupera rápido e consegue até mesmo ficar bem relaxado diante daquele estímulo. Esse comportamento, por exemplo, é super desejável. São ursinhos.
Você percebe como ela não acalma totalmente? Aqui tá curtindo, mas não fica totalmente anestesiada. Você tá fazendo charme? É. Mas ela tá bem relaxada, bem à vontade, né? E ela você é normalmente de perto. Bem à vontade. Ai, que levantou. Pode colocar. Obrigada. Esse que eu espero de um retriever. Tem cocô, tem cocô, tem cocô. A porta abriu, fecha. A porta abriu, fecha. Ó, aqui ele mostra que ele não tem receio, porque ele já colocou a pata aqui, ó. Ele não tá sendo bruto, nem invasivo, nem tentando me lamber a qualquer custo, mas ele nem tá apoiando nessa pata. Ele tá, agora sim. Mas ele veio bem delicado, né? Ai, que barrigão gostoso, meu Deus. Vamos ver essa barriga. Vamos ver essa barriga. Emoção positiva sempre que interage. Ele não controla o rabo. O rabo é simplesmente a expressão do que ele tá mostrando, do que ele tá sentindo. Ai, tá mordendo forte.
Sabe que ele tá sempre encostando, sempre encostando, sempre encostando. Ai, meu Deus, que barriga gostosa. Deixa eu ver essa barriga. Nossa senhora, que barrigão gostoso. Esse não é aquele que deitou. Que ficou deitado. Ó, ele vai pro estímulo e volta. Vai pro estímulo e volta. Contato visual. Por isso que os cães conquistam as pessoas. Olha isso. Né? Tá se derretendo aqui. Barriguinha. Aqui ele tá mostrando que ele relaxa com o toque, que ele é calmo com o toque. Isso é importante pra gente. Tem cachorro que você toca, o que acontece? Ele fica super excitado, ele começa a correr. E olha aqui, ó. Ele é calmo com o toque. Parece um bonachão? Faz o contato visual, sabe o que está acontecendo, se vincula. Você percebe que ele tá mostrando que mesmo diante de vocês e tudo mais, ele não tá over excited. Ele tá conseguindo lidar bem com os estímulos de uma forma tranquila e tudo mais. Tem cocô nessa orelha. Gosta muito de ficar deitado. Gosta de interagir deitado, gosta de brincar deitado. Ó, bem fácil. Você vê que ele tem uma preferência pelo toque quando ele deixa de interagir com o brinquedo, quando ele começa a tocar, e ele relaxa. Isso mostra que o toque está sendo prazeroso. Né? E num cão de serviço é importante isso, por quê? Porque vai chegar um determinado momento que a gente vai substituir a comida no treinamento, e se a gente tiver o toque, lógico, isso precisa ser construído, né? Mas se a gente tiver o toque para substituir esse reforço, é muito efetivo para uma pessoa com deficiência, por exemplo, né? Então a forma com que ele interage com o brinquedo é mais delicada, ele não dá bicada, ele não fica o brinquedo o tempo todo comendo, comendo, comendo. Ele mastiga mais devagar, ele morde mais devagar, ele interage mais devagar. Responde a voz, isso é legal também. Ó o bichinho. Percebe a diferença no nível de energia? Essa é a história do bombeiro? Ó. Eles são puros, você consegue enxergar exatamente o que é o filhote. Também se vincula, você tem um nível de energia mais alto, mais acelerado, a movimentação é mais ágil. Ó. Ele não tem um nível de energia bizarramente alto, mas ele é bem mais energético. Mas dá uma sossegada também no toque, né? Então, eles não estão acostumados, assim, a serem muito manipulados por pessoas, porque eles são bem restritos com relação a visitas, né? Mas também
macho. Esse rabinho balançando, mas mais grudadinho. Receptividade. Bastante receptividade ele mostra, né? E isso é um comportamento bacana no filhote. Um filhote que é meio indiferente, assim, é um filhote que pode, mais pra frente, mais facilmente criar situações negativas com pessoas, etc. Então, que a gente sabe que a primeira emoção é positiva. Né? Então, isso é bom pra socialização e tudo mais. Você é um pouco invasivo, né? Gente, não é uma coisa fofa demais? Olha isso. Ele tá com o focinho aqui, é verdade. Olha isso. Eu tô falando, labrador é labrador. Olha o rabinho assim, só a pontinha. Você fez xixi. E o brinquedo? Ó, o brinquedo. Olha a diferença. Ó. Na movimentação tá bem claro, né? Ele já carrega. Ele já pega o brinquedo, já leva. E aqui, ó, o que ele faz? Ao invés de ele pegar o brinquedo e vir pra mim, ele já vai dar conta do brinquedo lá dele, ó. Não é um cachorro que é tão grudado assim. Ele também gosta de dar barriguinha. Ele veio pra mim agora? Não faz o contato visual. Não Por isso que vocês estão dominando o mundo, né? Por isso. Faz ou não faz? Ele faz. Mas o outro faz mais, né? Faz. Ele mostra bastante receptividade. Isso pode dizer que ele é um cão que pode se tornar bem colaborativo. Porque importa pra ele ser aceito e ter né, ser aceito no grupo. Até o rabo mexe diferente, né, do outro.